Bom dia, pessoal. Começando mais um programa Fala Jovem, da Mocidade Espírita do GAE. Meu nome é Arthur e eu vou entrevistar o Ângelo, um jovem espírita da Vitória e da Conquista. E tudo bom, Ângelo, com você? Como é que você está? Tudo ótimo, estou muito bem, graças a Deus. E eu agradeço pela oportunidade de fazer essa entrevista. É muito gratificante comentar, né, discutir sobre a doutrina espírita, essa doutrina que consola a nossa alma e sempre impulsiona a gente a melhorar. Bom, Ângelo, começando pela introdução, você pode nos contar mais um pouco sobre você, sobre como você se envolveu com a doutrina espírita? Posso. Minha caminhada na doutrina espírita não é muito longa, porque assim, eu comecei em outras religiões. Minha Hum, família é uma família católica. Eu comecei na igreja católica desde pequeno. Aí, como eu fui crescendo, me envolvendo com os grupos de jovens, assim, aí eu já me tornei coroinha, gostava de estudar sobre Deus, anjos, essas questões assim, até mesmo metafísicas relacionadas à igreja católica. Aí depois eu saí, depois de ver algumas coisas que eram incongruentes da própria igreja e relacionados à Bíblia, aí eu fui para outras linhas, né? Vertentes protestantes, igrejas evangélicas. E aí eu fui, até que chegou um momento que eu via, eu sempre tinha essas dúvidas. E essas dúvidas eu não encontrava respostas nas religiões que eu passava, né? Eu nem posso aqui tomar, assim, falar em nome delas, mas existem muitos pontos que não batem, principalmente com o Evangelho de Jesus, alguns pontos que não conseguem ser explicados. E na doutrina espírita, que eu vou explicar agora como eu cheguei nela, eu estava pesquisando pela internet alguns temas relacionados ao universo e tudo, e eu fui questionando, né? De onde vêm as coisas, como as coisas surgiram, onde está a justiça de Deus em meio a tanta calamidade, sofrimento, doenças. Então sempre tinha essas questões. Minha mãe, ela tinha uma amiga que é espírita, e é através dessa amiga que eu cheguei a ter uma casa espírita. Mas o caminho até chegar na casa espírita mesmo foi um pouquinho longo, que aí já foi a questão de estudar, de aprofundar, porque eu queria entender. E alguns pontos como reencarnação, alguns pontos como é, o surgimento do universo, pluralidade dos mundos habitados, e tudo isso eu fui entender na doutrina espírita, coisa que nas outras religiões fica um elo perdido, né? Não tem como encontrar. E aí foi assim que eu cheguei até a doutrina. entendi. Bom, falando agora mais um pouquinho sobre o espiritismo da juventude, você como um jovem, claro, como é que você vê Sim. o papel dos jovens, principalmente na doutrina espírita? Olha, infelizmente, jovens na doutrina espírita, eu acho que é um ponto que pega muito no movimento, porque eu vejo uma falta de acessibilidade da linguagem para os jovens. No meu caso, eu cheguei a ter doutrina espírita, foi um caminho longo porque eu tive que buscar, mas eu queria. Em mim havia essa inclinação para querer saber. Assim, os adolescentes, jovens como um todo, têm a pulsão da adolescência e todos esses hormônios e questões mesmo, até mesmo questões emocionais, mentais, que em outras religiões fica mais atrativo para eles chegarem, entendeu? Os jovens são mais atraídos por determinadas religiões por causa do fenômeno, da linguagem com que é dito as palavras, as pregações, palestras. Então, talvez os jovens consigam se encaixar melhor. Por que eles se encaixam melhor? Porque eu acho que os jovens têm uma parte mais ativa nas outras religiões. Eles participam mais de grupos, a linguagem para eles é uma linguagem mais para jovens, e o que na doutrina é uma linguagem muito mais rebuscada, uma linguagem complexa, e tem uma coisa muito linda que é os fenômenos, que eu acho que se investissem mais na propagação dos fenômenos, para atrair os jovens, haveria um sucesso maior em conseguir os jovens para a doutrina e fazer a mesma coisa que os espíritos fizeram. Eles começaram lá na França com as mesas girantes, atraíram a atenção e trouxe uma ciência mais profunda, que foi toda a doutrina. Então a mesma coisa pode ser feita com os jovens. Atrair os jovens com a linguagem acessível,
uma linguagem que bata nas questões que o jovem tem dia, questões emocionais, questões de sexualidade e muitas outras, né? Então, adentrando nessas questões, talvez atraia a atenção e aí entra com a doutrina, mas sempre com a linguagem acessível, porque senão, infelizmente, o jovem não vai se sentir acolhido nesse sentido. Bom, você disse que para os jovens tem uma certa dificuldade. Você citou principalmente a questão da linguagem, a questão da Sim. mais da linguagem, como você falou, né, que é uma linguagem mais rebuscada, que em outras religiões tem uma linguagem mais jovem. Então, você acha que tem algum outros desafios que tem para os jovens eles se envolverem ou se dedicarem na doutrina espírita? Sim. A doutrina, como ela é muito bem fundamentada, e eu vejo até mesmo por parte dos trabalhadores mais velhos, eles têm esse querer não perder a essência da doutrina, e isso por parte está certo, não quer perder a base que é Kardec, todo esse conhecimento, e aí entra o ponto que fica difícil para o jovem, né? A linguagem. Aí o jovem entra, ele quer até mesmo participar, mas como os trabalhadores mais velhos comandam os postos, né, os grupos, e é sempre aquela linguagem mais difícil, o jovem quer tomar uma parte ativa, quer participar, mas fica com medo. Porque vai que eu não sou aceito, vai que eu não consigo realmente levar a mensagem pura da doutrina, vai que eu me perco nesse caminho. Então fica algo. E essa pressão, é claro, por parte dos trabalhadores, né? E não é uma questão ruim por parte, não, a gente quer, não quer que os jovens participem. Não, é porque eles querem, é o zelo pela doutrina. E talvez esse zelo, às vezes, fica algo muito dogmático. E entrando no dogmatismo, aí fecha, né? Os jovens não conseguem adentrar. Então a dificuldade é a linguagem e a participação ativa. A linguagem é porque atrai. O modo de falar, os temas debatidos, os temas comentados e a participação ativa, porque o jovem, por essa energia que tem latente, né, inata no jovem, por causa, a gente sabe, né, todo o processo corporal, o jovem vai querer fazer parte de alguma coisa, ele vai querer se expressar, até porque como espírito imortal, a gente carrega uma bagagem, cada um carrega uma bagagem em si mesmo e quer expressar isso para o mundo. Então, é a participação ativa que eu vejo que é uma dificuldade. Muito bom, gostei bastante das respostas. Falando agora mais um pouquinho da doutrina. Como você é um Sim. jovem, você procurou sempre estudar. Quais você acha que são os princípios fundamentais da doutrina espírita que mais ficam com você, que mais ressoam em você? Rapaz, a questão 919 do Livro dos Espíritos é impressionante. Quando Kardec chega e pergunta bem assim: qual é o meio prático, né, e mais eficaz pelo qual o homem, né, pode resistir ao arrastamento do mal e se melhorar nesta vida? Porque a gente vê que o nosso objetivo de encarnar é se melhorar, é lapidar a nossa alma. Então, qual é o meio? Kardec pergunta. Então os espíritos chegam e respondem: conhece-te a ti mesmo. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Essa parte da doutrina que chama a gente para internalização, porque eu vejo que as outras religiões focam muito na questão exterior, rituais, ritos, palavras certas, até mesmo questões santas, sagradas, focam nisso, a questão exterior. Mas a doutrina nos chama para uma viagem interna, nos chama para a gente cair para dentro de nós mesmos, ver as nossas imperfeições, ver as nossas qualidades, buscar tirar as imperfeições, né, lapidar a nossa alma e realçar, colocar no ponto de atividade as nossas qualidades. Então, os espíritos vêm nos esclarecer, vêm nos chamar a atenção para justamente conhecer nós mesmos. Porque, como espíritos imortais, e todo o processo que a gente passou da natureza, desde o reino mineral, depois para o reino vegetal, animal, e também as zonas intermediárias, até chegar no reino animal, existe um processo longo demais. E aí a gente desenvolve a sensação inicialmente, né, no reino mineral, depois desenvolve o sentimento no reino animal, as paixões iniciais para a própria sobrevivência, até que chega no homem, desenvolvendo depois a razão até chegar na intuição. E a partir desse momento que chega no homem, que o espírito consegue conhecer a si mesmo,
Ou seja, ele tem a noção dele mesmo, ele fala, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Ele começa a se perceber a partir desse momento que ele acessa a razão, ele consegue acessar o infinito. Porque o pensamento, né, no fluido cósmico universal, que é essa energia que permeia o universo inteiro, no qual o pensamento se transmite, a partir do pensamento, o homem alcança o infinito. E ele alcançando o infinito, qual é o limite dele? Né? Então, os espíritos vêm nos chamar a atenção para a gente justamente se desenvolver, se melhorar, olhar para a gente mesmo, porque a gente tem arquivos guardados dentro de nós que nem nós mesmos sabemos. E no momento que a gente faz essa jornada interior, a gente descobre, nossa, eu tenho essa capacidade, nossa. E aí a gente vai praticando. E esse é o caminho, né? Vidas e vidas, se desenvolvendo. É isso que me Eu chama a atenção. É acredito, claro que tem os princípios, né, da reencarnação e tudo isso. eu acredito também que nesse processo, fazendo só um comentário, nesse processo que a doutrina convida a gente a entrar em Aham, nós mesmos, eu acho que isso ajuda até no jovem a questão do autodescobrimento. Eu acho que na questão da descobrimento dessas exatamente. paixões que a gente tem, questão de jovem, principalmente com essa questão de faculdade, né, que agora que é o mais abordado na adolescência. Nossa. Então, acredito que ajude bastante. É, A- falando agora mais um pouquinho, Até pode. porque, assim, a pressão, comentando o seu comentário, a pressão que a gente vê o jovem, né, tem que ir para o mercado de trabalho, tem que fazer uma faculdade, tem que. É claro que a gente tem que fazer isso, Sim, mas existe todo um processo dentro de nós tão forte que às vezes a gente não consegue lidar nem com os nossos próprios pensamentos, próprios sentimentos, como é que a gente vai lidar com lá fora? É necessário investir, até mesmo o espiritismo nessa parte, né? Fazer o jovem conhecer ele mesmo, conhecer as dificuldades emocionais que ele tem para aí no momento que for e ter que buscar faculdade, mercado de trabalho, ele conseguir se encaixar no lugar que ele tem que estar, no lugar que ele consiga se desenvolver, que ele consiga expressar as potencialidades que ele tem. Então, por exemplo, um jovem que gosta de arte, ele não vai ter que estar num lugar muito lógico, não vai bater, ele não vai se sentir realizado. Até porque a bagagem espiritual que ele carrega é voltado para isso. Então é necessário que o jovem vá consiga se conhecer primeiramente, para depois adentrar nesses pontos, né? Buscar algo que ele se realize. Vamos continuar. perfeito, perfeito. Falando um pouquinho mais das atividades, do engajamento, né, com as atividades espíritas, como é que Sim. você acha que essas atividades beneficentes, ou qualquer das demais atividades que o centro espírita possa oferecer, que a doutrina espírita ofereça, como é que você acha que elas podem beneficiar a comunidade e a sociedade em geral, através dos jovens? O primeiro mandamento de amar o próximo se cumpre nessas atividades de auxiliar aqueles que estão mais necessitados, alimento material, né? Mas também os espíritos esclarecem que é necessário o alimento espiritual. Amai-vos e depois instruí-vos. Então, tem que ter as atividades, com certeza, materiais, cestas básicas, auxiliar as pessoas que estão precisando nessas áreas, mas também a instrução. E na parte de instrução, foca justamente no tema inicial da linguagem. É necessário investir em meios de comunicação, como o próprio Gaer já tem, os no YouTube, esses temas muito bons de serem abordados. Então, investir nisso, investir em outras plataformas, Instagram, TikTok, gravar vídeos, colocar fenômenos de como ocorre os fenômenos mediúnicos, explicar e atrair a atenção. E atraindo a atenção, focar na base, focar na mudança interior, na reforma íntima. Porque essa é a estratégia que os espíritos usaram. Atrai a atenção e depois joga o conhecimento para o homem se melhorar. Então, é sim necessário focar nas atividades materiais, a caridade material, né? Mas também focar na caridade espiritual, que é a instrução, instruir o ser humano. E isso pode ser feito por inúmeros meios, YouTube, vídeos, textos, arte, pinturas. São muitos meios que a gente pode investir. Perfeito. Só uma pergunta, essa pergunta não estava programada, mas que me veio na cabeça. Sim. Vou dar um exemplo.
algumas religiões, elas não permitem esse compartilhamento, vamos dizer assim, em outras plataformas de redes sociais, pelo, vou dizer de receio, pelo receio, que acabem mudando demais a religião, que acabem distorcendo do real propósito. Você acha que isso pode acontecer com a doutrina espírita, caso a gente comece a entrar muito em rede social, etc. Você acha que tem esse problema ou que a doutrina espírita consegue resistir a isso e transformar, não resistir, transformar em algo educador? Pergunta muito boa, viu? Com certeza vai ter dificuldades no movimento, porque, como eu disse, a doutrina está muito bem estabelecida. E os espíritos não vão ficar fazendo o que os encarnados devem fazer. Os encarnados têm que propagar. As dificuldades vão ser encontradas, como, por exemplo, espalha-se nos meios de comunicação questões mediúnicas, focando na doutrina, mas pode ocorrer, né, o perigo de se perder nesse caminho? Sim, pode ocorrer. Mas se, atraindo a atenção, focar na instrução, não perde. Porque você mostra o fenômeno e dá a base. E quando vem a base, a pessoa não fica em meio termo. Porque é uma ciência. Se o espiritismo é uma ciência e está com as suas bases fundamentadas, quando a atenção é atraída e é mostrado as bases, a pessoa vai duvidar de quê? Qual é o meio perigoso de se perder? A não ser que se envolva com outras religiões, né? Mas focando na moral, focando nos fenômenos, trazendo a instrução, não tem como se perder, porque é baseado na razão. Então, as casas espíritas podem sim investir nos meios de comunicação, mostrando como as coisas funcionam? Podem. Mas quando atrai a atenção, foca na instrução, porque aí não se perde. Não vai ter perigo algum em se perder. Gostei muito da resposta. Apesar de não estar programada 100% essa pergunta, mas eu gostei Sim. bastante. Uhum. Como é que você acha que a educação espírita, que essa instrução da maneira espírita, ela poderia impactar positivamente na vida dos jovens em geral? Olha, a educação espírita, se você for pegar assim, sempre vai ser pessoas, né, que vão trazer a educação. Os espíritos trouxeram a doutrina, mas são as pessoas do movimento que a transmitem. E a chave sempre está em quem a transmite. Então, quem a transmite tem que tomar o cuidado justamente de como levar a mensagem, como fazer as pessoas entenderem, porque o mensageiro ele tem que tomar cuidado para não perder a mensagem que ele está levando. É esse o papel. Então, o mensageiro tem que ter sabedoria interior de como falar, usando a linguagem que o próprio Paulo usava. O Paulo, no Novo Testamento, ele fala bem assim, que com os judeus, ele usava a linguagem de judeu. Com os gregos, ele usava a linguagem de grego. Então, você pega o meio que a pessoa está inserida, a pessoa está inserida num determinado meio. Você olha como ela percebe o meio, qual é a linguagem que ela usa, e você usa a própria linguagem dela para transmitir verdades mais profundas, verdades da doutrina. Ou seja, a educação, você a transmite por meio da linguagem que a pessoa entende, porque senão vai perder, a pessoa não vai entender e nem vai se interessar. E, consequentemente, não vai haver agregação nenhuma. A semente vai se perder. Então, para a semente não se perder, tem que o solo estar bem preparado. E o solo bem preparado é justamente uma linguagem bem preparada, uma linguagem que a pessoa entende. É isso que eu compreendo na educação, entendeu? É um modo como transmite. Porque a educação tem, o conhecimento tem, mas o modo que se transmite é o que tem que tomar cuidado. Sim, perfeito. Falando mais um pouquinho agora, voltando mais para o seu desenvolvimento pessoal na doutrina espírita, como você diria que a doutrina espírita ela te ajudou ou ela influenciou no seu desenvolvimento pessoal? Rapaz, é muito bom. Eu falo porque assim, quando eu comecei, eu fui na casa espírita, sozinho mesmo, eu falei, eu vou, era um sábado,
e aqui as reuniões públicas ocorrem no sábado. Aí eu peguei pela amiga da minha mãe o local, né? Falei, eu vou lá. Quando eu falei, eu vou lá, eu fui de boa. Cheguei, eu falei, meu Deus, cheguei atrasado. Porque eu pensei que era 4 horas, eu saí, 4 horas, eu saí mais cedo, mas o tempo que eu fui de caminhada demorou um pouco, porque eu não sabia, eu me perdi. Aí no caminho, depois que eu fui me guiando pelo o Google, aí eu tinha a localização, cheguei, consegui chegar. Aí o rapaz estava no portão e ele falou, o portão fecha às 4 horas, no momento que começa. Aí eu falei, me desculpa. Aí eu encostei e comecei a acompanhar. E aí, eu começando a acompanhar, eu fiquei interessado. É claro que a palestra eu prestei atenção, mas não tinha entendido tanto, né? Quando chegou no momento, porque nessa casa espírita que eu frequento, o mentor espiritual da casa, ele incorpora, né, no médium, no momento das palestras públicas, na parte de fluidoterapia, os passes. No momento do passe ocorre esse processo. E aí eu fiquei atraído, eu falei, meu Deus do céu, que coisa impressionante. Aí ele já veio e falou comigo, né? Continue frequentando que vai ser bom para você. E como eu sou uma pessoa, né, que quer saber como funciona, que tem essa atração pelo como as coisas funcionam, como ocorre o processo, o fenômeno, aí eu já queria saber logo. Sendo sincero para você, eu era uma pessoa muito orgulhosa, porque como eu tinha conhecimento de várias religiões, eu achava que eu sabia tudo, né? E aí quando eu fui adentrando, a doutrina realmente consola, fala sobre o processo da gente não achar que sabe as coisas, porque a gente não sabe. A gente encarnado, a gente mergulha no esquecimento, né? A gente cai na ignorância. Embora a gente carregue inato no nosso ser os conhecimentos, a gente cai na ignorância. Então, é necessário a gente não achar que sabe de alguma coisa, a gente ser humilde. E aí, nesse momento, eu me abri. No momento que eu me abri, veio nas palestras, no momento até mesmo do passe, porque vem trazendo muito, muito conhecimento ali, a gente recebe aquela carga vibracional direta, e aquilo abre a nossa mente para enxergar. Eu comecei a ser mais humilde, aceitar outras opiniões, retendo o que é bom à luz da doutrina, né? Eu via outros pontos de vista, mas eu consegui me fundamentar. E a doutrina, eu vejo que ela me melhorou totalmente nesse ponto. Quebrou meu orgulho, né? Me tornei mais acessível, aceito mais. Também eu busquei não julgar as outras pessoas, eu busquei aceitar, né, as pessoas, e muitos outros processos ocorreram em mim, né? Assim, mais paciente, eu era uma pessoa muito ansiosa. Não ansiedade, assim, como as pessoas aí conhecem, mas era uma ansiedade de querer adquirir as coisas de vez. Por exemplo, eu começo um livro, eu queria terminar ele em um dia, né? Então, isso era péssimo para mim. Em qualquer área, até mesmo jogo, sei lá, eu tô começando a jogar algum jogo, eu quero terminar de vez. Eu tô estudando, eu quero terminar de vez. Ou eu não faço, ou quando eu faço, eu quero fazer de vez. Esse era o meu problema. E no próprio momento lá dos passes, o mentor espiritual lá dos trabalhos, ele falou para mim: leve a vida mais suave. Você é ansioso, então você quer pegar tudo de vez. Pegue, vai lentamente. Ele falou justamente isso. Leve a vida mais suave. E aí eu fui, calmamente, me aprofundando na doutrina e esse amor, porque eu percebi que não julga a gente, não chega e aponta o dedo. A doutrina não vem e aponta o dedo. Ela aceita a gente como a gente é, mas aponta o caminho para a gente lapidar a nossa alma. Não chega julgando, falando, você precisa mudar isso. Aponta algo e aí você próprio se muda. Você próprio vem e começa a retirar de você aquilo que não é bom, sem ninguém precisar te julgar. É algo maravilhoso. Eu tinha outra pergunta, mas você já acabou respondendo no meio dessa pergunta, no meio dessa resposta, na verdade. Eu ia perguntar que se você acredita que a doutrina espírita ela oferece orientação e apoio para os jovens na sua jornada. E eu acho que já está respondida pelo que você já disse. Eu acredito que Sim, realmente, pelo seu testemunho, quem não acredita agora, por um testemunho desse, realmente foi muito completo. Passando para uma pergunta mais polêmica, entre aspas, mas você já passou por algum desafio ou por algum preconceito por ser um jovem nessa idade tão baixa relativamente, né? Por ser envolvido na doutrina espírita? E aí, pessoal?
Curiosos para a resposta? Deixe-nos seu feedback sobre a entrevista, curtindo o vídeo, compartilhando com os amigos para a divulgação de nosso trabalho. Não esqueça de ativar o sininho para ser notificado na parte 2, sexta-feira, às 14 horas. Não perde o vídeo, hein? Eu sei que você está gostando.